Olá, iniciamos a nossa aula de História para o ensino médio com o título Os Povos Pré-Colombianos e a Colonização da América por Espanhóis e Ingleses. Eu sou o professor especialista em História, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós iremos debater como se deu a colonização dessas regiões, tanto da América do Norte como da América Central e das regiões andinas, que foram colonizadas pelos espanhóis e pelos ingleses. Nessa primeira figura, nós já observamos que estes povos, que antes dos europeus conhecerem, eles já eram bem organizados, com as suas tradições, sua cultura, sua religião, sua política. Então, as civilizações agrícolas na Mesoamérica e na região dos Andes, né? Nós iremos perceber que essas regiões foram colonizadas pelos espanhóis, e essas regiões já tinham sociedades antigas, bem organizadas. Na Mesoamérica, nós temos o México e a América Central, diversas regiões como os maias e os astecas. Na região andina, fica localizado o Equador, Peru, a Bolívia, norte do Chile e oeste da Argentina, onde tiveram várias culturas. Dentre essas culturas, nós temos a Inca, né? Então, as principais culturas, maias, astecas e incas. Mas percebendo que sempre houveram diversas outras culturas, ora bem menores, mas todas com as suas tradições e a sua organização política. Então nós temos nesse slide as principais culturas dessas regiões que foram citadas no slide anterior, percebendo as variedades culturais, como os zapotecas, totonaca, olmecas, maias, tendo em vista que eram regiões e povos que habitavam determinadas regiões que também eram rivais. Elas tinham interesses por terras, principalmente as terras mais férteis para produzir os seus produtos, e também a imagem nos evidencia que eles já construíam templos, como os igurates, por exemplo. Eles tinham uma organização interna muito diferenciada dos indígenas que nós encontramos aqui no Brasil, por exemplo. Aqui, então, uma breve caracterização dessas três grandes civilizações indígenas, maias, astecas e incas, sempre pontuando também para suas especificidades, seu aparecimento, como é que elas deixaram de existir, e depois também pontuaremos como é que os europeus, no caso os espanhóis, começaram a dominar esses territórios habitados por esses povos. Primeiro, nós encontramos os maias, intitulados como Senhores do Tempo. Desenvolveu-se entre o século III e o século X, no atual território do México, e algumas regiões da América Central. Como é que nós sabemos dessa evidência? Através das pesquisas arqueológicas, dos encontrados feitos pelos arqueólogos que estavam soterrados, né? As xícaras, as porcelanas, as diversas materialidades que esses povos deixaram. Eles se organizavam em cidades-estado, ou seja, cada cidade maia tinha a sua autonomia, então várias cidades eram até rivais de umas às outras, procurando sempre domínio de território. Eles eram divididos em dois grandes grupos: a população comum, né, os camponeses, os comerciantes, e os setores privilegiados, como os governantes, os guerreiros e os sacerdotes. Então, tinha uma organização política, tinha uma organização militar e tinha uma organização religiosa. Possuía um conhecimento matemático e astronômico desenvolvido, e esse é uma das características que mais se acentua para os maias, o desenvolvimento da matemática para o plantio e também da astronomia para perceber as estações do ano. Os demais povos que vieram depois dos maias, eles absorveram esse conhecimento, tanto o conhecimento matemático como o conhecimento astronômico. Começaram a declinar, a desaparecer a partir do século VII e X, e aí alguns historiadores dizem que houve uma desorganização política, mas não sabe de certo por que essa sociedade deixou de existir, né? No caso maia, os estudos indicam que essa transformação pode ter ocorrido em função de mudanças climáticas que usaram longos períodos de estiagem. E provavelmente, por causa da seca nesses territórios, eles migraram para outras regiões e foram dominados por outros povos. A cultura maia não desapareceu
com essa desorganização política, apenas os povos, né? Mas a cultura, o seu legado, eles ficaram para povos que estão ainda nos países de hoje, na América Latina. Os maias, né, nós temos aí nesse próximo slide, podemos perceber como existe uma organização. As vestes dos militares, até do prisioneiro, o zigurate lá atrás, que eram os templos religiosos que se faziam aqueles grandes sacrifícios na civilização maia. Então percebemos que a cultura era muito rica e muito diversificada. A matemática serviu também para o desenvolvimento aí das grandes construções nesses territórios. Entender que quando os europeus começaram a explorar essas terras e encontrar esses vestígios dessa civilização, eles mesmos ficaram assustados ao perceber o tamanho do desenvolvimento desses povos. E os astecas, né? Os astecas, eles absorveram a cultura maia, né? Souberam absorver a cultura de outras civilizações. Isso fez com que eles ficassem muito mais fortes, mais poderosos. Dos maias, eles se apropriaram do conhecimento da astronomia para o domínio da organização dos planetas e também perceber as estações do ano, e a questão da matemática. E dos olmecas, lembrando que existiam outras civilizações menores, eles absorveram as técnicas da construção de grandes edifícios, né? Principalmente os templos religiosos. Na política, o imperador comandava as tropas, decidia questões de justiça e tinha a influência religiosa. Então, o poder político e o poder religioso estavam totalmente atrelados para os povos astecas. O imperador decidia todas as questões pertinentes à sociedade. A sociedade era dividida em nobreza, né, os filhos do governador, por exemplo, os comerciantes, os artesãos, camponeses e escravos e, por fim, os prisioneiros de guerra. E eram justamente esses prisioneiros de guerra que eram sacrificados, por exemplo, quando não havia chuva para as colheitas. Então, eles sacrificavam os prisioneiros, oferecendo às suas divindades. Tenochtitlan era o principal império asteca, era a capital do império asteca. E os povos europeus, eles começaram a dominar esses povos a partir da capital, que era onde se reunia o governador e a maior parte da população. Os principais alimentos, o milho, feijão, abóbora e outros tipos de pimenta. Criavam aves, vários tipos de peixe e também cachorros. Desenvolveu-se também muito no comércio tanto para comercializarem os produtos dentro de suas regiões, como para comercializar entre os povos menores, né? E aí nós temos um exemplo que está no livro de vocês, que é uma chinampa, que é uma técnica agrícola asteca, onde eles faziam pequenas ilhas na água e ali eles plantavam as suas hortaliças, né? O alface, a cebola, e esses produtos eram comercializados, gerando maior desenvolvimento no comércio da sua região. E por fim, não menos importante, temos os Incas, chamados de Filhos do Sol. Surgiu no século XII em regiões do Peru e expandiu-se em várias direções como Equador e Bolívia. Eram uma monarquia teocrática e por esse tipo de governo ele se diferenciava dos maias. Lembrando que os maias, o governante, ele tinha o poder político e religioso. Na monarquia teocrática, o rei é considerado pelos seus cidadãos, pelos seus povos, como a presença ou um deus vivo na terra, né? Eles eram chamados de Sapa Inca, que é o governante, e era adorado como um deus. A agricultura era a principal atividade econômica e eles também se destacavam como hábeis construtores de estradas e cidades. Foi outro aspecto que, quando os europeus chegaram, eles ficaram fascinados com as construções das estradas e das cidades feitas tanto pelos maias como pelos incas. Então aqui em Machu Picchu nós temos aí a civilização feita pelos incas e a partir dessa imagem nós já podemos perceber as grandes construções arquitetônicas que esses povos construíram com o desenvolvimento da matemática e dos conhecimentos da sua época, sempre procurando meios para desenvolver a agricultura, a organização militar, a organização religiosa e a organização política, tendo em vista que eles tinham o imperador ou o rei como uma divindade. Então deveria ser
servida essa divindade nos melhores formas possíveis pelos incas. Então aqui nós temos as principais razões da conquista dos europeus, dos espanhóis, nessas civilizações que nós acabamos de perceber que já eram bem organizadas. Então como é que esses europeus que chegaram em menor quantidade, como é que eles conseguiram adentrar em civilizações tão organizadas e conseguiram dizimá-las ou destruí-las? Uma das características são as doenças trazidas pelos europeus. Tendo em vista que esses povos, considerados pelos europeus como indígenas, eles não tiveram contatos com outros povos. Então, eles eram, qualquer doença, eles eram mais frágeis para receber essas doenças. Os vírus e as bactérias trazidos pelos espanhóis mataram mais indígenas do que as armas de fogo. Só o simples contato, o espirro, era tido como uma pandemia. Hoje, nós vivenciando esse momento de pandemia, os indígenas tiveram esse mesmo momento porque eles não sabiam de onde vinham as suas doenças e acabavam morrendo em dezenas de milhares. Outro aspecto é o proveito que os espanhóis tiraram da desunião entre os diferentes grupos de ameríndios. Então, os espanhóis eles queriam adentrar nessas grandes civilizações. Viam que esses povos tinham muitas riquezas nos seus adereços, né? Ouro, prata. Então, como chegar até as principais capitais de desenvolvimento? Se aliando aos inimigos. Esses povos, maias, incas, astecas, eles tinham diversos inimigos. E os espanhóis usaram como estratégia adentrar nessa cidade, se aliando àqueles povos menores que queriam também derrubar essas grandes civilizações. Outra característica é a tecnologia bélica dos espanhóis. As armaduras de ferro dos espanhóis protegiam o corpo inteiro e contra elas as flechas indígenas se mostravam inúteis. As espadas de aço eram mais eficientes do que as armas que eles traziam, que os nativos traziam. E também pelo interesse desses nativos de conhecer como se fazia a espada, como se fazia a armadura. Então houve alianças internas entre esses espanhóis. Claro, aqueles que se aliavam aos espanhóis pensavam que depois das grandes civilizações serem derrotadas, eles conseguiriam chegar ao poder. Os espanhóis mais espertos, assim que conseguiam chegar à região habitada das grandes civilizações, eles também destruíam essas pequenas civilizações. Outra característica, as visões de mundo dos astecas e incas eram muito diferentes dos espanhóis. Então a guerra, por exemplo, para os astecas incluía a realização de cerimônias que antecediam as batalhas. Então vamos dominar determinado território. Os astecas, eles tinham que fazer os seus cultos religiosos, a sua preparação antes da guerra. Os espanhóis usavam da artimanha, da mentira, algumas vezes, como por exemplo foi o caso do Atahualpa, onde o rei pediu, o rei espanhol pediu uma grande quantidade de ouro para libertar o seu governante, e assim fizeram os astecas. Deram a quantidade de ouro, mas os espanhóis não cumpriram com a palavra. Então a visão de mundo dos astecas era de fidelidade, era de cumprir a palavra e de seguir metodicamente os seus ritos, coisa que os espanhóis perceberam que isso poderia ser uma fraqueza, principalmente em momentos de guerra. Os espanhóis sabiam muito mais sobre os nativos da América do que entre eles. E essa visão, como é que os espanhóis conseguiram saber muito mais sobre o território dos nativos? A partir da aliança que eles fizeram com os inimigos, né? Com as pequenas populações indígenas, rivais, contavam todas as artimanhas, todas as formas de se entrar na cidade, nessas grandes civilizações, sem que eles fossem devidamente percebidos. E isso foi uma estratégia utilizada pelos espanhóis que acabou dando vitória aos mesmos. Então os espanhóis procuravam se informar a respeito das desavenças e disputas entre indígenas e estimularam a guerra entre eles, aliando-se a um dos grupos. Quando se vencia a guerra, se apossavam de tudo e subjugavam e matavam, inclusive, os seus aliados, porque o objetivo dos espanhóis, com certeza, era explorar aquelas terras para levar as riquezas para a colônia, ou seja, a Espanha. Aqui nós temos agora a conquista da América e da colonização espanhola, já que
Nós vimos as razões que levaram os espanhóis a conquistarem. Como é que se deu essa conquista, né? A conquista abrangeu um imenso território que haviam diversas sociedades ameríndias que possuíam diversos modos de organização. Nós não devemos pensar que todos pensavam do mesmo jeito, essas sociedades ameríndias, mas na verdade elas tinham suas culturas, tinham suas tradições, sua organização política e também muitas eram rivais umas das outras. E os espanhóis tiveram fortes interações entre espanhóis e indígenas. Os indígenas, ao verem aqueles soldados bem armados, eles queriam se apropriar das tecnologias de arma de guerra dos espanhóis. Os espanhóis, ao verem os adornos dos indígenas, queriam compreender como é que se deu a organização daquela sociedade e, ao mesmo tempo, adentrar no território para dominar e para retirar todos os seus bens, principalmente os bens, né, que eram o ouro e a prata. E aí, como vocês podem observar justamente na figura, como é que estão trajados os espanhóis, né, o espanhol que traz o cavalo, isso era uma novidade para os indígenas, eles não conheciam o cavalo. Depois que os espanhóis trouxeram, eles começaram a dominar esse animal. Inicialmente eles viam como um ser fabuloso, né? Não era da mentalidade deles. E principalmente também a armadura, o uso do ferro, das lanças, das espadas. Então existiu o interesse de ambos os lados. Os indígenas querendo aprender com os espanhóis para melhorarem as suas armas de guerra e os espanhóis com a intenção devida de invadir essas terras, porque na concepção europeia essas terras foram descobertas pelos europeus, né? Então elas deveriam ser invadidas e dominadas. Nós temos aí os espanhóis no Caribe. A região do Caribe iniciou-se o processo de colonização. Primeiramente, eles procuravam-se novas rotas para se chegar à Índia, aquela velha história que eles queriam reduzir os impostos, e aí ao procurar essas novas rotas, a partir de 1492, nós temos o descobrimento da América, né? Colombo, por isso que são chamados de povos pré-colombianos. Depois o contato foi para obter riquezas dos indígenas. Quando se chegou ao contato com esses indígenas, eles perceberam que essas sociedades tinham muitas riquezas que deveriam ser exploradas. Os tainos foram os primeiros a ter o contato com os espanhóis. Opa, veja lá, nós não falamos de tainos, né? Falamos de maias, astecas, incas, outras civilizações. Vejam só, sempre vão aparecer civilizações menores, provavelmente moravam mais próximo da praia, né, das regiões marítimas, onde os espanhóis encontravam essas pequenas civilizações, primeiro dominavam essas civilizações e depois queriam ganhar território. E os tainos se apropriaram justamente com o mesmo sentido, de uma relação de troca. Aprender com os espanhóis e invadir também a terra dos mais poderosos. Com o passar do tempo, as relações passaram a ser mais violentas. Primeiro essa aproximação amigável, depois de interesse mais de bens materiais mesmo. Então muitos indígenas foram massacrados, mortos pelos espanhóis. Houve extinção de populações inteiras por meio de doenças trazidas pelos espanhóis, como a varíola, epidemias de sarampo e gripe. Aqueles indígenas, por exemplo, que eram mais resistentes, os espanhóis tinham uma técnica de colocar nas matas, nas regiões, roupas infectadas com essas epidemias. E assim que o indígena se aproximava e pegava essas vestes, eles eram contaminados. Levavam para sua aldeia, para sua região, e ali morriam-se aos milhares. Um decréscimo de milhões, de 12 milhões para 4 milhões de habitantes em Cuba e em Jamaica. Os espanhóis aumentaram seu domínio, obtendo mais escravos e mais riquezas. Então, com a proliferação das doenças, né, e a morte consequente dos indígenas, os espanhóis conseguiram adentrar ainda mais rumo às outras civilizações e rumo a mais terras, mais ouro e mais prata. Então, o fim do Império Azteca, a partir de 1511, os espanhóis chegaram à península de Yucatán em busca de contatos com as sociedades indígenas do continente. Em 1519, ou seja, 8 anos depois, Hernán Cortés parte para Cuba com o intuito de dominar as terras do Império Azteca. Tiveram contato com os rivais, como Totonaca e Tlaxcalteca. Isso fez com que eles se aliassem a esses rivais. A nossa pergunta lá do primeiro slide, como é que poucos espanhóis conseguiram dominar regiões com muitos habitantes?
por meio da aliança. Então, nós temos 500 espanhóis que se aliam a 10 mil indígenas, todos com interesse. Os indígenas de se apropriar dessas armas, de conhecer como é que essas armas são feitas, e os espanhóis, claro, pelo domínio e pela vontade de expandir as suas terras e as suas riquezas. Então, o imperador asteca, o Montezuma II, ele se rendeu aos espanhóis em novembro de 1519, primeiro tentando apaziguar a situação, mas os espanhóis, houve, né, em 20 de maio de 1520, houve essa matança no Templo Maior. Independentemente da postura de Montezuma, a guerra entre espanhóis e astecas foi deflagrada em 20 de maio de 1520, quando soldados espanhóis invadiram uma cerimônia religiosa no Templo Maior e assassinaram os participantes desarmados. E aí os espanhóis, houve uma revolta desses povos contra os espanhóis, mas os espanhóis, pelo seu poderio, que já estava se alastrando, eles saíram vitoriosos e eles conquistaram a região do Império. Nós temos aí uma figura demonstrando o imperador asteco Montezuma, vejam o seu armamento, né? E o Hernán Cortés do outro lado. E aqui nós já imaginamos que numa batalha, por exemplo, o Hernán Cortés ele está muito mais protegido do que o Montezuma, né, que tem poucos adereços, enquanto o Hernán Cortés está aí com a sua armadura, fora que falta a espada e ainda tem o elmo para proteger a sua cabeça caso sofra algum golpe. Enquanto Montezuma, qualquer fio de espada pode cortá-lo em qualquer direção. Foi morto, né, pelos espanhóis. E dentre essas civilizações já citadas, outra civilização foi a que teve mais resistência justamente por causa da sua organização. Então, a luta dos maias e dos xiximecas contra os espanhóis. Os espanhóis utilizaram as mesmas estratégias para dominar esses povos. Os indígenas se revoltaram em 1524, mas foram derrotados. Contudo, a sua resistência durou 23 anos, né, até 1547. As dificuldades maiores se deram para ocupar o território do atual norte do México e dos Estados Unidos, onde se encontravam diversidade de povos, e esses povos eram conhecidos como xiximecas. E eles eram nômades, eles não eram sedentários como as outras civilizações que nós estudamos. Ou seja, eles não tinham uma região fixa. E por não terem uma região fixa, ficava muito mais difícil de encontrar onde é que eles estavam. Se em determinado período eles estavam em determinado lugar, desenvolvendo algumas atividades econômicas, como a caça e a coleta de frutos e raízes, mas eles mudavam para outros lugares. E isso favoreceu os xiximecas porque eles conheciam mais os territórios. Então ficava muito mais fácil de surpreender os espanhóis por causa da mobilidade que eles tinham. Os espanhóis não tinham local fixo para combatê-los. Empreenderam ataques aos assentamentos espanhóis, os xiximecas, mataram muitos espanhóis com as suas estratégias de guerra, principalmente ao anoitecer, ao surpreender os espanhóis, mas com o decorrer do tempo as populações indígenas xiximecas foram se desaparecendo, e provavelmente foram se desaparecendo com as mesmas características que levaram ao desaparecimento das outras civilizações, principalmente ao ter contato com esses povos, de adquirirem doenças e acabarem morrendo também pelas grandes epidemias. Aquele que estava infectado levava para essas regiões que estavam isoladas, mesmo nômades, mas viviam em grupos, e esses grupos acabavam pegando essas doenças e acabavam sendo também dizimados. A conquista das terras incas. Animado pela descoberta de ouro e prata nas regiões astecas, Francisco Pizarro partiu do Panamá e chegou à cidade inca de Tumbes, em 1532. Antes disso, nós entendemos que o Império Inca era uma rede de dominação que atingia as regiões do Peru, Bolívia, Equador, além de partes da atual Argentina e Chile, então era muito extenso. Era uma sociedade bastante hierarquizada, tinha o domínio do imperador, dos nobres, e os outros serviam a essa nobreza. Desde 1524, os espanhóis realizaram expedições para a América do Sul, mas em muitas expedições foram fracassados, porque chegavam em pequenos grupos e eram amedrontados ou mortos por indígenas. Em 1531, a terceira expedição saiu do Panamá.
com o objetivo de conquistar os incas. E foi justamente aí que o Pizarro ele conseguiu aprisionar o Atahualpa, foi capturado. E o que acontece? O Pizarro ele promete soltar o líder Atahualpa, o líder dos incas, o imperador, se os seus povos encherem até o teto de ouro onde ele está aprisionado. E assim os indígenas fazem, são homens de palavra. Só porque o Pizarro ele não cumpre aquilo que ele prometeu, e ele acaba matando Atahualpa em 1533. Os espanhóis eles criam um acordo com um dos inimigos de Atahualpa, que tinham a vontade de chegar ao poder, que é o Manco Cápac II, que ele ia fazer a intermediação com os povos, já que o Atahualpa estava morto, mas os espanhóis, com o passar do tempo, eles acabam matando o Manco Cápac II, e os espanhóis dessa forma ampliam seus domínios. E aí nós temos uma imagem representando o Atahualpa, o imperador inca, e aí só pelos seus adereços você já pode perceber que ele estava ornado em ouro. E isso chamou a atenção dos espanhóis quando adentraram nessas terras incas e eles queriam se apropriar do ouro e pensavam que os templos, principalmente, estavam cobertos, repletos de ouro que deveria ser levado para a Espanha. Então tudo era justificado pelo Império Espanhol para crescer o seu poder. Depois da conquista é necessária uma organização política por esses espanhóis e o rei da Espanha ele tem a ideia de criar os vice-reinos. Esses vice-reinos são justamente para organizar juridicamente, politicamente, militarmente as regiões que foram dominadas pelos espanhóis. Então, em 1503 foi criada a Casa de Contratação sediada em Servilha, o vice-reino da Nova Espanha no ano de 1535, com a capital no México, e o do Peru em 1543, com a capital em Lima, no Peru. E depois, posteriormente, foram criados mais 2 vice-reinos, que eram justamente lugares para se cobrar impostos, principalmente de outros europeus que quisessem passar pelas regiões para adentrar também nessas regiões. O vice-reino de Nova Granada, em 1517, e o Rio da Prata, em 1776. Aí nós temos a divisão política administrativa da América no século XVIII, e aqui vocês já podem ver o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, a capital geral do Chile, os vice-reinos que foram criados justamente para obter lucro e para preservar essas regiões que foram dominadas pelos espanhóis. As estruturas político-administrativas, como é que funcionavam esses vice-reinos? Então eles estavam divididos em governadoria, audiência, alcádia maior ou corregimento, cabildo ou conselho e a República dos Índios. Então a governadoria, os governadores possuíam essa autoridade militar, jurídica e administrativa. Claro que eles estavam abaixo do rei, mas eles eram a autoridade maior nesses vice-reinos. Com o crescimento da autoridade do vice-rei, as governadorias continuaram principalmente nas regiões mais distantes dos centros de poder, como lá no norte do México e no sul da América do Sul. Depois nós temos também a audiência, que é uma espécie de tribunal judicial supremo, onde com certeza haviam saques, roubos. Os espanhóis que ali estavam queriam também alguns a revolução, no sentido de separar do poder da Espanha. Então era necessário a presença de um juiz que fosse julgar determinados casos. Era presidida por um juiz, era uma espécie de tribunal judicial supremo, que por vezes também acumulava poderes administrativos. Depois nós temos a alcádia maior, ou corregimento, que é uma subdivisão administrativa dos vice-reinos em vilas e cidades, que formavam conjuntos regionais, cada uma delas com as suas respectivas capitais regionais. O cabildo ou conselho era um governo municipal existente em cada cidade ou vila, como se fosse o prefeito de um determinado governo municipal que fosse organizar a extração das riquezas e também como é que poderia se produzir riquezas para a sua própria subsistência. E a República dos Índios, que era um conjunto de cidades, vilas e povoados indígenas, todas subordinadas aos espanhóis. Então os indígenas
que ali foram aprisionados e que não queriam morrer, por exemplo, eles estavam subjugados nessa República dos Índios, tinham que pagar impostos aos espanhóis, tinham que trabalhar de forma escrava para esses espanhóis. As repúblicas organizavam-se em grupos menores compostos por uma cidade ou vila principal. Cada um desses grupos se relacionava com o governo espanhol por meio do corredor de índios, cargo dado a uma autoridade da principal vila e cidade espanhola da região. E aí nós temos os grupos sociais, né, um grupo hierárquico, onde com certeza aqueles que estão no topo são os menores, né, menores em número, e aqueles que servem todo o restante, né, do topo da pirâmide são aqueles que são subjugados por meio da escravidão. Então, primeiramente, lá no topo nós temos os chamados de chapetones, que eram os espanhóis que possuem os altos cargos e privilégios, como os governadores. Temos mais abaixo um pouquinho, que são os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, elite colonial, os grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos. Nós temos abaixo deles os mestiços, que são artesãos pequenos, comerciantes, assalariados, pessoas que têm algum emprego na sociedade ou na cidade local e desenvolvem uma função para isso. E abaixo de toda essa sociedade estavam os índios e os negros. Os índios, claro, em sua grande maioria, e os negros trazidos para a exploração e para o cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo. Discriminados e explorados, foram a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e também nas minas, né, nas minas para se extrair a prata. Nessa outra imagem, nós temos uma representação em números de quanto se estava quantificado essa classe social. Índios e negros, 58%, os mestiços, 27,5%, os crioulos, 13,5%, e aqueles que detinham o real poder de tudo, apenas 1% da população, que eram os espanhóis. As atividades econômicas que eram desenvolvidas nesse período. A mineração foi a que gerou mais lucro, mas nós não podemos nos reduzir apenas à mineração. Em meados do século XVI, a descoberta das minas da prata em Potosí, no Alto Peru, na Bolívia, representou uma mudança no cenário de exploração de metais. Então, muitos indígenas negros eram subjugados a condições péssimas nessas minas, nesses túneis, em busca de metais, em busca da prata. As atividades agrícolas e a pecuária eram realizadas nas haciendas, e as haciendas são justamente grandes fazendas de terra, onde essas pessoas também eram subjugadas a várias horas de trabalho. Quais eram os principais produtos que eles produziam? O açúcar, o tabaco, o fumo, o cacau, que eram exportados para a Espanha ou abasteciam o mercado interno, ou também eram exportados para outros países da Europa, né, objetivando mais lucro. Praticava-se a pecuária para a alimentação da população e o fornecimento de animais de tração para a produção agrícola. Atividades artesanais também eram praticadas, e todo o artesanato era justamente para subsidiar a cidade, ou para vendas externas, ou para mandar para a Espanha. E a construção civil, o desenvolvimento das pequenas cidades que ali foram se desenvolvendo, reorganizando, reestruturando as sociedades antigas que foram encontradas, sempre com o cunho de levar a civilização europeia, né, civilização nós colocamos entre aspas aqui, para essas regiões que foram dominadas pelos espanhóis. E aí nós temos uma imagem de Potosí, onde foi encontrado a prata. Percebemos que a região é deserta, né? Muitos iam procurar esses minérios justamente para levar para os espanhóis, a fim de aumentar suas riquezas. Então, sobre o trabalho, a colonização espanhola na América foi caracterizada pelo emprego de trabalho forçado, principalmente na mão de obra indígena. Na maior parte do território colonial espanhol na América, utilizou-se essencialmente a mão de obra indígena, submetida a 2 regimes de trabalho, e é o que estão aí nos slides, né? A encomienda e o repartimento. Um espanhol tinha autorização da coroa para explorar o trabalho, cobrar impostos de um ou mais comunidades indígenas, estavam devidamente autorizados,
Em contrapartida, cabia a esse espanhol assegurar a instrução cristã que seria da sua responsabilidade. Os documentos históricos demonstram que, na verdade, esses espanhóis não fizeram isso, subjugavam os índios ao seu bel prazer e muitos eram mortos por trabalhos muito forçados. O outro é o repartimento, uma espécie de imposto pago na forma de trabalho pelos indígenas. Então, se o indígena devia alguma quantia e os impostos que eram sempre cobrados, eles tinham que pagar em forma de trabalho, e é justamente o que nós vemos na imagem abaixo, onde nós temos dois indígenas carregando toras de madeira pesadíssimas, enquanto os espanhóis estão ali apenas projetando as suas grandes construções. Em todos os casos, o trabalho era temporário, com duração variável e obrigatório, e os índios poderiam ser levados para qualquer região da colônia. O líder de cada comunidade cabia a seleção de homens adultos que pagariam tributos pelo grupo. Esse imposto é a adaptação de antigos tributos cobrados desde lá do Império Azteca. E nós temos agora, passando para outro conteúdo, vimos aí a exploração dos espanhóis, como eles dominaram essas terras, né, da Mesoamérica e das regiões andinas, e agora nós perceberemos como se deu a colonização dos ingleses na América do Norte. Em 1534, a rainha Elizabeth I concedeu a permissão ao nobre inglês Walter Hengly para que ocupasse vastas extensões de terra na América do Norte. Essa primeira tentativa de exploração, ela não foi exitosa, por causa dos povos que ali habitavam, das pequenas embarcações que ali foram e do pouco investimento também dado pelos ingleses para que houvesse uma maior penetração nessas regiões, né, na América do Norte. E aí, a América do Norte, nós estamos aqui tentando entender como se deu a construção e a habitação dos Estados Unidos da América. Então, o início da vida desses primeiros colonos que vieram para a América Inglesa não foi fácil, pois tiveram de enfrentar a fome, o frio, as doenças e a resistência dos indígenas à ocupação de suas terras. Esses fatores levaram ao fracasso à primeira experiência de colonização inglesa em terras americanas, né, em terras que foram tentados ser povoadas. Lembrando também que a Inglaterra ela estava passando por um momento de crise interna. E essa crise interna fez com que elas se diferenciassem tanto dos espanhóis como dos demais povos europeus, como os portugueses. Os ingleses na América. Quando foi em 1620, algumas famílias a bordo do Mayflower, uma grande embarcação, deixaram a Inglaterra em busca de uma nova vida do outro lado do Atlântico. Eram os protestantes calvinistas, os puritanos, foram com seus próprios recursos. Então eles tinham um desejo, um sonho de povoar essas regiões recém-descobertas, de levar o evangelho, de levar o cristianismo e de fundar essas novas sociedades. Em contrapartida, viajaram também órfãos, miseráveis, mulheres sem posses e degredados. Os degredados são justamente aqueles prisioneiros da Inglaterra que eles tiveram um acordo. Era melhor ou ficava preso por algum delito que eles cometeram na Inglaterra, ou eles tinham a possibilidade de descobrir, de se aventurar nesse novo mundo. Esses órfãos e as mulheres, eles pagavam pela viagem depois com os trabalhos. Ao chegar nessas terras do Novo Mundo, eles poderiam trabalhar para aqueles que puderam pagar pelas suas próprias viagens. É interessante percebermos que aqui também temos a presença dos protestantes calvinistas, porque eles têm a lógica de trabalho diferenciado dos europeus, portugueses e espanhóis. Enquanto os espanhóis e portugueses viam o trabalho como algo duro, que era um sinônimo de pecado, por causa de Adão e Eva, que foi condenado ao trabalho, os protestantes calvinistas viam que o trabalho era algo abençoado por Deus. Então, a forma de desenvolvimento das comunidades e das cidades norte-americanas, elas estão embasadas nessa nova lógica protestante, principalmente dos calvinistas, que são aqueles protestantes que acreditam que quanto mais rico você for nessa terra, mais Deus está te abençoando. Então, você deve trabalhar sempre procurando as riquezas. E aí nós temos na imagem a representação dessa embarcação Mayflower,
que foi uma das embarcações que levaram essas pessoas para o processo de colonização na América do Norte. Então nós temos aí a fundação das 13 colônias. Apesar de estarem submetidas às leis inglesas e pagarem impostos à metrópole, as 13 colônias da América do Norte viveram durante o século XVIII uma relativa autonomia. Então cada colônia tinha a sua autonomia de desenvolvimento e de autoridade política. Em 1664, os núcleos formados pelos suecos lá no centro e por holandeses na atual Nova York, eles passaram a ser de domínio inglês. Com as colônias fundadas no sul, formou-se as 13 colônias, como nós podemos ver no mapa, tanto do livro como desse slide, nós temos aí essas 13 colônias. Como é que elas se organizavam? Eram núcleos independentes, desenvolviam a sua autonomia política, religiosa também, com base na autonomia da política e da liberdade religiosa. As decisões permaneciam na esfera local, reforçando o sentimento de autonomia dos colonos. Então, cada localidade ela tinha a sua autoridade interna, onde uma colônia não poderia se dar opiniões na outra colônia. Surgiram diferentes modelos de colonização, e aí, principalmente pela parte protestante e também pela parte onde a Inglaterra estava fragmentada desde o anglicanismo, onde o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, com a Igreja Católica Apostólica Romana, fundando a Igreja Anglicana, onde era substituída a figura do Papa pela figura do rei da Inglaterra. E a partir desse acontecimento na Europa, a sociedade inglesa começa a ser fragmentada também. Agora, política e religião, elas têm outras configurações. Nós temos aí uma imagem de crianças, mulheres, homens vindo nas embarcações e habitando o novo mundo, né, o mundo aí das 13 colônias que deu origem aos Estados Unidos da América. Nós temos a região norte, que é conhecida pela força puritana, né, dos protestantes puritanos. Devido ao inverno rigoroso, favoreceu uma produção diversificada, onde multiplicaram-se diversas propriedades rurais. Existia uma ploricultura, uma cultura diversa de várias coisas, dependendo da região, já que essas regiões eram frias, né, dependendo das condições das estações do ano, onde se destacou a criação de gado bovino, a pesca e a instalação de serrarias, onde a madeira local era utilizada para construir navios. Surgiram a mão de obra especializada, onde a produção manufatureira se beneficiou, gerando a divisão de classes sociais, aqueles que tinham mais poder e aqueles que tinham menos poder aquisitivo. No sul, nós chamamos de monocultura e escravidão. Então, a região norte ela está caracterizada por ser mais um inverno rigoroso e tem as suas peculiaridades. No sul, foi desenvolvido mais a monocultura. Lembrem-se que o norte era a pluricultura, o cultivo de diversos produtos. Já no sul, era só uma cultura só, né? A cultura de um determinado alimento. E a escravidão ela predominou mais na região sul do que na região norte. Várias possibilidades para a expansão mercantilista, para o comércio. Desenvolveu-se o sistema de plantation, né, que é justamente o sistema de grandes extensões de terra, onde são cultivados apenas um produto. Mão de obra de escravos africanos, então eles compravam mais africanos escravos do que a região norte, que não havia essa necessidade. Os ricos fazendeiros participavam da vida pública. Havia os anglicanos, mas também a maioria de católicos. Então, eram regiões diversificadas, né? Existiam os protestantes, anglicanos, calvinistas, puritanos, católicos, e a sociedade era marcada por uma desigualdade social, tanto daqueles que tinham poder aquisitivo maior do que outro, e também uma desigualdade étnica, no sentido de o africano era visto como inferior aos ingleses. E na região do centro havia uma diversidade cultural, né? O norte, pela região fria, era de uma forma, o sul já era diferente, com a prática de escravos, e no centro essa diversidade cultural. O marco se deu com a fundação em 1681, com a colônia da Pensilvânia. Na Filadélfia, capital da Pensilvânia, predominavam os Quakers, que eram grupos religiosos fundados na Inglaterra por meio de 1640. Então, cada região dos Estados Unidos ela não pode ser vista de forma homogênea,
mas com uma pluralidade de religiosa e política e também administrativa. Então, nas colônias do norte, nós temos o comércio triangular. Como é que funcionava esse comércio? Vocês podem acompanhar tanto no livro didático, um mapa que tem um triângulo da passagem onde eles faziam essa rota de comércio, como também nessa imagem que está aparecendo. Consistia em negociações comerciais diretas com as 13 colônias, as Antilhas e a África. Por isso que é triangular. 13 colônias, as Antilhas e a África. Isso fez com que o rendimento da região norte crescesse, né? Então, as colônias do centro-norte, da costa atlântica, área de clima temperado, semelhante ao europeu, desenvolveram-se com base na policultura, como o trigo, a maçã, a batata, o milho, na pequena propriedade e na mão de obra familiar servil. Além disso, para aumentar suas riquezas, eles tiveram essa estratégia. Veja como é que isso se deu de forma bem lucrativa. Primeiro, o passo 1. Usando navios próprios, os colonos do norte compravam melaço das Antilhas e transformavam esse melaço em rum. Rum é uma bebida alcoólica, doce. Passo 2. Essa bebida era levada para a costa ocidental da África. Então, eles produziam, levavam para a África, trocava por africanos escravizados. Como na região norte eles não utilizavam da mão de obra escrava, eles vendiam esses escravizados para a região sul, aumentando assim as suas riquezas. Os escravizados eram vendidos ao sul da América do Norte e para as Antilhas, de onde os navios voltavam carregados de mais melaço e assim produzia rum, e esse rum era trocado por escravos e depois seguia o mesmo roteiro, o mesmo ritmo, aumentando assim a sua produção e os seus investimentos e, consequentemente, as suas riquezas. A administração nas 13 colônias. Como é que se dava a administração, já que elas eram tidas como autônomas? Cada colônia possuía um governador, que podia ser nomeado pela coroa, pela Inglaterra, costume do sul, ou ser eleito, como era a prática do norte e do centro. Já que eles tinham muita autonomia, o centro e o norte eles já eram mais desligados da colônia da Inglaterra. A região sul ainda tinha essa tradição onde a rainha da Inglaterra indicava quem era o governador que iria governar aquela região. Cada território possuía um conselho ou câmara de apoio ao governador, porque não é só o governador que governa, ele precisa dos demais aliados. As câmaras legislativas, que produziam as leis, existiram em toda a América inglesa. Todas as colônias possuíam uma grande autonomia. E isso diferencia muito bem quando nós vemos que lá na Espanha, ao colonizar os povos da América do Sul, não houve-se essa autonomia. Todos os espanhóis estavam subjugados ao rei da Espanha, que até criou os vice-reinados para administrar e sugar mais as riquezas. Os povos indígenas. Como é que esses povos indígenas viviam nessas regiões da América do Norte? A região era habitada por diferentes povos indígenas, tal qual se encontrou na América do Sul. Viviam em suas aldeias organizadas de acordo com seus costumes. Então, tinham as suas línguas, seus costumes, suas tradições, sua religião, sua organização política. Os principais tribos indígenas que foram encontradas, destacadas, são essas que vocês podem ver aí: os Pecote, Cherokee, os Iroque, os Algonquino e os Apache. Os territórios indígenas foram invadidos e tomados para a fundação de núcleos de povoamento. Então, como eles tinham a mentalidade que eles estavam num plano de missão, os europeus, os ingleses, eles acabavam devastando tudo aquilo que eles encontravam em busca de um bem maior, que era justamente colonizar essas terras por eles invadidas. Os puritanos, que são os cristãos puritanos que vêm da Inglaterra, adotaram medidas de cristianizar os indígenas. Os espanhóis tinham também essa intenção de cristianizar, mas ao mesmo tempo nós percebemos que o domínio das riquezas era muito maior, o interesse pelo domínio das riquezas era muito maior do que de levar o cristianismo aos indígenas. Houve resistências, como é justificado a primeira tentativa de colonizar o território,
E essas resistências dos indígenas são das mais variadas possíveis, né? Muitos indígenas, eles se mutilavam, outros se suicidavam, outros entravam em conflito constantes com os ingleses. Eram alguns tipos de resistências. Em 1622, o povoado de Jamestown, na Virgínia, aproximadamente 300 colonos foram mortos por ataques indígenas. As epidemias, a mesma coisa que aconteceu com os espanhóis ao levarem as doenças, as epidemias também colaboraram para a redução drástica da população nativa. Então, muitos indígenas acabaram sendo dizimados, mortos, e eles nem sabiam por quê. Né? Pegaram a varíola, pegaram a gripe, pegaram as epidemias que os organismos dos europeus já estavam bem resistentes e os indígenas ainda não. Então, nessa charge, nós temos aí dois indígenas olhando para as embarcações que vêm da Inglaterra, e um diz assim: eu digo, deixe-os entrar, que mal poderia acontecer? Né? Os indígenas aí não sabiam que poderiam ser dizimados justamente por essa nova concepção que esses europeus traziam, no sentido de sempre alargar os seus territórios, de levar uma civilização que na concepção deles era melhor do que esses outros povos, tendo em vista que os europeus tinham a mentalidade de que aqueles povos que eram subjugados, eles eram inferiores. E os negros, né, vimos aí um pouco das características dos indígenas, os negros nas 13 colônias, né, na região da América do Norte. Até hoje nós vemos o grande preconceito, o racismo que existe, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, onde existem também nos Estados Unidos os bairros de negros e os bairros de brancos. Né? A prática de escravizar os negros africanos se deu nas colônias sulistas e manteve-se após a independência dos Estados Unidos em 1776. Não é porque aconteceu só no sul que a parte central e norte também não era racista ou preconceituosa. Nós vimos muito bem que os do norte compravam escravos da África e vendiam para os do sul. Os africanos eram transportados em navios lotados em péssimas condições, muitos morriam durante o trajeto dessas viagens e eram jogados no mar. Diversas leis foram criadas para manter a escravização nas 13 colônias, porque era trabalho de mão de obra escrava, gera um lucro, você não precisa pagar o trabalhador, está trabalhando para você constantemente. Houve diversas formas de resistência. Então, quando se colocava para se trabalhar, muitos enrolavam o trabalho ficava lento. Outros simulavam: estou com febre, estou doente, não vou trabalhar. Outros se mutilavam: você quer que eu seja escravo? Então vou cortar aqui minhas 2 mãos. Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Então eles se mutilavam. E outros fugiam e nas regiões mais distantes provocavam revoltas, né? Articulavam meios para ataques contra os europeus, contra os ingleses. Em 1740, escravos tentaram envenenar um abastecimento de água da cidade. Vejam só, né? Outra forma de resistência. Eles até poderiam morrer também, mas era uma forma de resistência, envenenar a água da cidade para que todos os ingleses morressem também ao beber a água. Aí foi só uma tentativa, eles não conseguiram envenenar. Entre 1619 e 1860, estima-se que cerca de 400 mil africanos foram trazidos para os Estados Unidos para serem escravizados. Então foram muitos africanos, muitos morreram, muitos foram apartados da sua cultura, da sua família, da sua tradição. Então houve um genocídio terrível, em busca sempre de bens materiais, de riquezas. E aí nós temos uma imagem que representa a escravidão negra nas 13 colônias. Vejam que quem está trabalhando, fazendo todos os trabalhos possíveis, são os negros, né? Enquanto nós não vemos a presença de nenhum branco nessa imagem. Né? Provavelmente estão articulando meios para conseguirem mais escravos, para mais trabalho pesado, para organizarem as cidades que assim foram se desenvolvendo. Por fim, nós temos aí a exploração e povoamento, ou exploração versus o povoamento, que é um texto do Leandro Carnal, intitulado Comparações Incômodas, e é muito interessante a análise que ele faz, porque nós percebemos que a forma de atuação dos europeus
na América Central e na América do Sul foi de um jeito, dada pelos espanhóis e pelos portugueses, e vemos que na colonização que formou-se os Estados Unidos se deu de outra forma. E a grande pergunta, por que os Estados Unidos são tão ricos e nós não? Atualmente, a ideia de que a diferença econômica existe entre Estados Unidos e a América Latina decorre de seus distintos modelos de colonização é questionada, porque inicialmente se dizia, é porque já existia um projeto para que os Estados Unidos conseguissem uma missão que foi dada pelos ingleses para que eles levassem a civilização a esses povos e conseguissem dominar seus territórios. E já na Europa, os espanhóis, nós percebemos justamente que eles foram até as regiões habitadas para dominar essas riquezas e retirar essas riquezas e levar para a Espanha. E aí o Leandro Carnal ele vai desconstruir esse argumento, dizendo que existe um interesse egoísta tanto dos espanhóis como também dos ingleses que estavam ali dominando essas terras, todos ao seu bel prazer. Uns, claro, levando a sua riqueza para fora do continente, no caso os espanhóis, e o outro construindo riquezas dentro do continente. E assim ele diz, por que os Estados Unidos são tão ricos e nós não? Desde o século XIX, a explicação dos norte-americanos para seu sucesso diante dos vizinhos da América hispânica e portuguesa foi clara. Havia um destino manifesto, uma vocação dada por Deus a eles, um caminho claro de êxito em função de serem um povo escolhido. No Brasil sempre houve a desconfiança sobre a ideia, porém criou-se aqui uma explicação tão fantasiosa como aquela. A riqueza deles e nossas mazelas decorriam de dois modelos históricos, as colônias de povoamento e as colônias de exploração. As áreas colonizadas por Portugal e Espanha existiram apenas para enriquecer as metrópoles. A América Ibérica seria um local para suportar um certo período, extrair o máximo e retornar à pátria europeia. O oposto das colônias de exploração seria as de povoamento. Para lá as pessoas iriam para morar definitivamente. Há uma ideia associada a essa que versa sobre a qualidade dos colonos. Para as colônias de exploração, as metrópoles enviaram refúgio, aventureiros sem valor. As colônias de povoamento receberam os que houvessem de melhor nas metrópoles, gente de valor, trazendo na bagagem apenas honradez e a Bíblia. Pronto, a explicação está perfeita. Somos pobres porque fomos fundados pela escória da Europa. Os Estados Unidos são ricos porque tiveram o privilégio de colonização de alto nível da Inglaterra. No século XVII, quando a América Espanhola já apresentava universidades, bispados, produções literárias e artísticas de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e rondadas pela fome. A Península Ibérica enviada ao Novo Mundo, homens de toda espécie. Imaginar o Brasil povoado só por ladrões é tão falso como supor que apenas os intelectuais piedosos foram para as 13 colônias. A falta de um efetivo projeto colonial aproximou os Estados Unidos de uma independência. As 13 colônias nasceram sem a tutela direta do Estado. Quando a coroa britânica tentou implantar um modelo sistemático de pacto colonial, o resultado foi um desastre. Em suma, quando Londres tentou imitar Lisboa, já era tarde demais. O mundo ibérico dá a ideia de permanência, construir e reformar, ao longo dos 13 séculos, uma catedral com a cidade do México. Não é uma atitude típica de quem quer apenas enriquecer e voltar para a... No limite do cômico, aqueles que apelam para a explicação das colônias de povoamento e exploração parecem dizer que, caso um colono em Boston, no século XVII, encontrasse um monte de ouro no quintal, diria: não vou pegar esse ouro porque sou colono de povoamento, não de exploração. Vinha para trabalhar e não para ficar rico e voltar. Quando os norte-americanos encontraram, enfim, ouro na Califórnia e no Alasca, o comportamento dos puritanos não foi muito distante dos católicos de Minas Gerais. A cobiça, o arrivismo e a violência
não parecem muito dependentes de religião ou suposta raça. Então, na provocação desse historiador, nós percebemos que, tanto no processo de colonização espanhola como no processo de colonização inglesa, nós vemos essa busca efetiva pelo domínio de riquezas constantes. Então nós temos aí a indicação de filme, o nome do filme é A Letra Scarlet, na colônia de Massachusetts Bay, na Nova Inglaterra, em 1666, época da colonização dos Estados Unidos. Puritanos e índios algonquinos chegaram a uma trégua em seus sangrentos conflitos. Diante desse pano de fundo, a jovem Esther chega da Inglaterra, engravida e se recusa veementemente a dizer o nome do pai da criança. A comunidade puritana da qual Esther vive, não aceita essa escolha e obriga a usar a letra A, sempre visível em suas roupas. E aí, nesse filme, nós vemos o predomínio da tradição protestante, do cristianismo, que foi levado a essa colonização nos Estados Unidos. Então nós finalizamos com as referências, o livro de história que vocês têm em casa, e desde já eu já peço que leiam o primeiro capítulo, da Patrícia Braick Ramos, História das Cavernas ao Terceiro Milênio. O Guru Iniciador e Outras Variações Antropológicas foi um livro que foi utilizado para ampliarmos a nossa reflexão. O blog da escola, onde nós temos textos e desenhos de alunos de outras turmas que produziram sobre o conteúdo. Os slides em vídeo que eu já passei para vocês anteriormente. As Vias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeno, onde nós fazemos as reflexões sobre esse processo de colonização dada pelos europeus. E o texto que foi lido, e é justamente o texto que eu peço que vocês leiam com mais calma também, que está no nosso livro, do Leandro Carnal. Comparações incômodas, né, a história dos Estados Unidos, das origens ao século XXI. Então, bons estudos e façam as atividades para aprender o conteúdo, né, ter o domínio do conteúdo e entendermos o nosso processo de construção da nossa civilização.